O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre a juventude. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Há uma frase muito impactante que é: o que nós mulheres palestinas fazemos é lutar pela terra que é regada com o sangue dos nossos filhos. Então, dentro dessa sociedade, nós assumimos um papel não apenas de lutadoras, não apenas de resistência, mas também de perpetuadoras da luta, de perpetuadoras desse processo. Por isso, nós somos a principal ameaça. E essa luta das mulheres se junta com a juventude palestina. Somos nós os principais afetados e somos nós o principal pilar de resistência. Desde o primeiro momento, desde a primeira agressão ao povo palestino, as mulheres e a juventude exercem um papel estratégico dentro das organizações. É preciso que nós falemos aqui da Leila Khaled, por exemplo, que foi uma grande guerreira, que foi uma grande lutadora, inclusive da luta armada dentro da Organização pela Libertação da Palestina. E diversas outras mulheres que cumpriram também esse papel dentro das organizações. Cabe aqui destacar também que a Leila, quando sai da organização, ela continua sua luta. Ela continua sua luta através dos filhos que ela gera. Porque para nós que estamos dentro de um processo de extermínio, para nós que estamos dentro de um processo de morte, gerar um palestino é um símbolo de resistência. Gerar o palestino é o significado de que aquela geração será perpetuada, de que aquela cultura será perpetuada e de que aquela luta é perpetuada, de que a luta pela Palestina livre, ela é perpetuada com os nossos filhos e com os nossos jovens. A partir disso, a gente tem um cenário, desde o dia 7 de outubro, internacional, muito fortalecido na luta. Nós vemos diversos países, principalmente do norte global, que acabam despertando para essa luta anti-imperialista, para essa luta anticolonial. Então, diversos países europeus, como Espanha, como a Irlanda, começam a reconhecer a Palestina e a promover dentro da sua juventude uma resistência e um aprendizado com a juventude palestina. Dentro dos Estados Unidos, a gente foi capaz de observar um crescente número de manifestações dentro das universidades. Então, foi a partir dessa solidariedade internacional, dentro
de um contexto em que os Estados Unidos é o principal apoiador de Israel no cenário internacional, que as juventudes reavivaram o movimento estudantil dentro dos Estados Unidos, que as juventudes reavivaram a luta dentro das universidades estadunidenses. Então, essa luta que foi realizada, esse levante realizado pela juventude, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, é o sinal de que as lutas estão intrinsecamente entrelaçadas. É um sinal de que as juventudes no mundo todo têm objetivos semelhantes, têm um principal, tem um sentimento latente pela transformação, pela mudança e pela liberdade. A mobilização dos povos no mundo inteiro surte efeitos. Ela é efetiva. E a partir dessa mobilização dos povos, a gente pode trazer diversas experiências para as realidades que nós temos aqui no Brasil. Nesse momento, nós temos uma agressão dentro do Brasil a comunidades indígenas, e, e essas agressões se assemelham em muito com as agressões ao povo palestino. Não se trata apenas de roubo de terras, não se trata apenas de uma disputa territorial, mas também se trata de um latente preconceito, um latente desejo de que aquelas pessoas simplesmente não existam. Então, de fato, o que a gente vê aqui no Brasil também é uma limpeza étnica contra as comunidades indígenas. E nós, mulheres do Partido dos Trabalhadores, temos também a missão de abrir os nossos olhos para isso, de abrir os nossos olhos para a luta do povo palestino, para a luta dos povos indígenas aqui do Brasil, porque a luta do território e a luta pela existência, a resistência dos povos, ela é essencial para que nós possamos definir um norte da política, para que nós possamos, de fato, compreender as necessidades de cada estado e as necessidades das minorias de cada estado. Cada candidata, nesse momento, precisa lançar seus olhos sobre a realidade do mundo todo, porque as lutas, mais uma vez, são intrínsecas. Não adianta nós compreendermos as necessidades da nossa comunidade, compreendermos o que que a nossa cidade precisa, o que que o nosso bairro precisa, o que que o nosso estado precisa, sem entendermos os impactos internacionais que causam essas necessidades. Os cenários mundiais, globais, que trazem essa realidade. Por isso é que nós precisamos estarmos atentas e firmes sobre a questão palestina, sobre a questão dos povos indígenas aqui no Brasil, sobre a luta da juventude no mundo todo, e precisamos trazer essas táticas de mobilização também para que nós possamos enfrentar uma realidade muito dura aqui no Brasil, de agressão às mulheres, de agressão constante aos nossos direitos. Nós temos aqui no Brasil um cenário de agressão ao direito das mulheres. A gente teve agora o PL do estupro, que tentou igualar, né, o aborto, mesmo em casos já aprovados pela legislação, a homicídio, trazendo dessa forma uma pena maior para a estuprada ou estuprado do que ao estuprador. Portanto, é preciso que nós observemos as táticas de mobilização das juventudes ao redor do mundo para que nós possamos trazer para o nosso país. Nós precisamos entender que a violência política de gênero, ela nasce a partir do momento que as mulheres passam a ocupar mais espaços na política. A política não foi construída para nós. A política foi construída para ser um espaço de manter o poder político e social na mão de velhos, homens, brancos, héteros, ricos, que já tinham o poder das mais diversas classes e áreas da sociedade brasileira, que agora utilizam da política para manter esse poder. Mas a partir do momento que as mulheres se organizam nos partidos políticos, se organizam nos seus sindicatos e movimentos sociais, se organizam na sociedade civil organizada,
e passam a ocupar os espaços políticos, nesse caso em especial os espaços de eleição, de representação, o parlamento, de fato, as casas legislativas do nosso país, as prefeituras, vice-prefeituras, governos estaduais e até o governo federal, quando foi o caso da nossa presidenta Dilma, a violência política de gênero passa a ser uma das violências mais pontuais e presentes na realidade da sociedade brasileira. Nós tivemos, na pessoa da nossa presidenta Dilma Rousseff, uma das maiores resistências à violência política de gênero que já aconteceu no Brasil. Nossa presidenta sofre um golpe não só de cunho político, não só de cunho capitalista, mas também de cunho machista e misógino. Era nítido a forma de atacar de modo machista que os partidos de direita e de centro usavam para com a presidenta Dilma Rousseff. Por muito tempo foi dito que a presidenta Dilma não conseguiria ser uma boa presidenta do país porque seria uma mulher. E logo depois que ela assume essa ideia de que seria uma mulher e que ela era frágil demais para isso, toma espaço para um outro tipo de violência política de gênero, que é o da descredibilização do seu trabalho, justamente por ela ser uma mulher firme e de palavra. Vejam vocês, se a gente é muito meiga e amorosa, não podemos ocupar os cargos políticos por isso, mas nós somos mulheres de pulso firme, também não podemos ocupar os espaços políticos por isso, segundo os autores da violência política de gênero. Isso que demonstra mais do que rapidamente que o problema não é se eu sou ou não uma pessoa frágil, se eu sou ou não uma pessoa forte, se eu sou ou não uma mulher que se impõe. O problema é que eu sou uma mulher. Isso aconteceu com a presidenta Dilma quando ela levou um golpe em 2016, e isso aconteceu com Marielle Franco, que foi assassinada, ser uma mulher que não só disputou os espaços políticos com os homens, mas teve a audácia de enfrentá-los, os mais ricos e poderosos do Rio de Janeiro, e por isso teve sua vida ceifada, por ser uma mulher que enfrentou, que combateu, que bateu de frente com esses homens que entendem que a política não deve ser um lugar para as mulheres negras, para as mulheres brasileiras. A violência política de gênero deve nos parar? Não. Ela não deve nos parar, mas ela deve ligar um alerta para todas nós. A violência política de gênero, ela existe porque, principalmente, os homens entendem que, juntos, eles conseguem defender que a política seja feita só para eles. E é por isso que as mulheres precisam estar juntas também. Não é porque uma mulher é de direita, não é porque uma mulher é de centro, porque ela não é do Partido dos Trabalhadores, que nós não devemos apoiá-la em uma situação de violência política de gênero, e o inverso também deve ser a regra. A política precisa ser ocupada pelas mulheres, e para isso nós só vamos conseguir ocupar esses espaços estando juntas, organizadas e unidas. Você precisa estar sempre atenta ao que está passando, não só com você na política, mas o que está passando com as companheiras que estão ao nosso lado. Quantas mulheres líderes de sindicato você conhece? Quantas mulheres falam pelo Partido dos Trabalhadores na sua cidade? Quantas dirigentes estão ocupando os espaços no Partido dos Trabalhadores nesse momento na sua cidade, no seu estado? Se esse número é baixo, se essa reflexão te leva a acreditar que esse número pode ser maior, é hora da gente praticar a maior arma que tem contra a violência política de gênero, que é organizar e unir as mulheres. A Secretaria Nacional de Mulheres faz isso muito bem, e esse é seu papel também. É uma secretaria que incentiva que as mulheres ocupem seus espaços e que vem, junto com a nossa secretária nacional, Ana Moura, combatendo a violência política de gênero. Mas é preciso que as companheiras em cada um dos municípios saibam. Só se combate a violência política de gênero colocando mulheres à frente dos espaços. E é para isso que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também existe. Nós elegemos a primeira mulher presidenta do nosso país, temos uma mulher presidenta do partido já há alguns anos, temos mulheres nos espaços de poder e decisão, mas ainda é pouco. É preciso que as companheiras do Partido dos Trabalhadores estejam ocupando todos os espaços na resistência da violência, contra a violência política de gênero, mas também na construção de uma política onde a violência não tem espaço, seja ela qual for, não só a violência política de gênero. No momento em que o Brasil está polarizado entre o ódio e o amor, é preciso construir cada vez mais políticas sem violência. Esse é o papel das trabalhadoras e das mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse é o papel das companheiras que constroem conosco esse partido tão bonito. E esse é o seu papel e o meu papel. É por isso
que enquanto Secretaria Nacional de Juventude, a gente tem construído cada vez mais espaço com a Secretaria Nacional de Mulheres, com a Secretaria Nacional LGBT, com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, no entendimento de que essas mulheres negras e LGBTs trabalhadoras têm que estar à frente do nosso partido nos próximos períodos. A gente tem um grande desafio, né? Tanto das candidaturas, como também de colocar o nosso programa máximo na rua. E quando a gente começa a falar sobre juventude negra, também é sobre isso, é colocar um projeto para essa juventude à altura dos anseios e sonhos dela. Que isso a gente só consegue fazer com o nosso modo petista de governar, de legislar e, sobretudo, o nosso modo de ser ousado e construir outras possibilidades, né? O Plano de Juventude Negra Viva também sai disso. A gente teve, né, nos governos anteriores, a formação do Plano Juventude Viva, que com certeza foi um balizador importante, né? Naquele momento, a juventude negra já organizada falava da importância de também se ter um plano de juventude negra viva. Até quando a gente pega os índices, né? O jovem negro, é o jovem que mais morre no Brasil. Se for um jovem negro homem, os números são ainda mais assustadores. Então, quando a gente lança o Juventude Viva, a gente já faz, enquanto movimento social, a gente já faz esse pedido, né, da construção do plano Juventude Negra Viva, olhando para esses fatores. Vou contextualizar um pouco, né, essa importância desse plano, como ele foi formado. Assim, quando a gente está, presidente Lula ganha a eleição, a gente conversando ainda pelos corredores da transição, a gente já começa a falar da importância de se constituir um plano de juventude negra viva que abarcasse diversos ministérios da esplanada, com o anseio da gente realmente escutar quais seriam as principais demandas dessa juventude para todos os ministérios, né? A maioria dos ministérios. E aí a gente começa esse processo de mobilização já em março de 23, né? O governo já correndo e caminhando bem. A gente institui esse grupo de trabalho interministerial para organizar as caravanas, né, em cada estado para ouvir a demanda na ponta. Então, a gente, dessas caravanas, né, que ocorreram nos 26 estados, mais o Distrito Federal, nos 27 unidades federativas do Brasil, a gente conseguiu ouvir o que falta em cada território. Nas caravanas, né, em cada território que a gente conseguiu, foi trocas realmente consolidadas no que a gente pode realmente entregar desse plano, né? Então, ele foi construído, né, com 43 metas, divididas em 11 eixos, que dialogam com as diversas demandas da juventude. E aí eu até peguei aqui também, para dizer para vocês, esses 11 eixos, que eu acho que dialoga muito com o processo de construção do plano para ser apresentado, né, pelas candidaturas, né, que ele perpassa, né, os eixos. O acesso à justiça e segurança pública, promoção da saúde, geração de trabalho, emprego e renda, educação, cultura, ciência e tecnologia, esporte, meio ambiente, garantia da direito à cidade e valorização dos territórios, assistência social, segurança alimentar e nutricional, fortalecimento da democracia, o último eixo. A gente perpassa agora, olhando esses 11 eixos, a gente consegue, enquanto candidaturas, né, formular nossas propostas em cima também desses eixos. Então, a gente consegue, a partir desse plano, pegar todos esses eixos e metas e ir adequando as nossas propostas de campanha. E é isso que a gente precisa fazer, dialogar, levar, tem sendo feito, tem um projeto em construção. Né? Quem está governando o país é o nosso partido, é o partido que eu vou representar. Então, nós temos que pegar esse plano, essas metas, porque senão eu sou do partido do governo, do presidente Lula, que tem feito um trabalho incrível, ser porta-voz do meu município. A gente tem que falar isso. Eu sou a porta-voz do presidente Lula nesse território, nesse local. Eu vou dialogar
com as propostas que têm sido apresentadas e executadas no âmbito do governo federal no meu município. Eu vou levar isso. Então, a gente tem que fazer esse diálogo, fazer essa relação, porque é muito importante. O Plano de Juventude Negra Viva, ele tem começado um processo de adesão, por exemplo. Como eu consigo dialogar para que o meu estado, para que o meu município faça essa adesão? Será que eu preciso fazer, por exemplo, rodas de conversa sobre a importância do meu estado, a adesão ao Plano Juventude Negra Viva? E aí eu encabeço esse movimento junto com a juventude daquele local, como a minha cidade, após o meu estado ter feito adesão, consegue também fazer adesão. Como o meu território consegue participar no cumprimento de metas da adesão do meu estado à Juventude Negra Viva. Então, a gente tem avançado para que seja um plano, não só um plano de ideias, mas também um plano efetivado, que a gente consiga aí a nossa juventude negra viva, vivendo a cidade, tendo direito à cidade, o direito à cultura, tendo uma saúde garantida, tendo acesso à justiça não negado, e a gente consegue isso com um plano robusto, forte, que foi estabelecido a partir dos anseios dessa juventude. Viva a juventude negra, que cada vez mais ela se encontre viva, participante e atuante e transformando o seu território e a sua localidade. Desde essa época, o movimento estudantil compreendia a importância da gente debater o orçamento público para a educação de qualidade. E a partir desse debate do Petróleo é Nosso, que depois foi super importante para a fundação da Petrobras e para a gente conseguir que o recurso que a gente explora aqui ser explorado por empresas brasileiras e ser revertido para isso, a gente só consegue avançar em pesquisa, avançar no desenvolvimento nacional, se a gente investe em educação. E essa educação, tanto do ensino básico, ensino médio, quanto o ensino superior, as universidades e a pesquisa. Então, acho que isso mostra um pouco dessa retomada e de um espírito de movimento estudantil que ele não se perdeu, muito pelo contrário, ele foi sendo amadurecido ao longo desses anos todos, né? E cada vez mais aprimorado. Ainda ao longo do século XX, a gente passou por todo o período da resistência à ditadura militar. Nesse período, inclusive, muitas dessas entidades estudantis que são tão importantes para a gente, centros acadêmicos, diretórios, DCEs e a própria UNE, foram colocadas na clandestinidade, e esses estudantes também colocados na clandestinidade, muitos indo para a luta armada, mas que após muitos sendo exilados, inclusive, e que após esse processo, a gente, quando começa a ter abertura ali, a reabertura democrática, no período da ditadura, a mobilização nas universidades, nas escolas, foi fundamental para que a gente conseguisse, de fato, retomar a democracia no nosso país e fazer um processo de constituinte que fosse popularizado e que tivesse ali nas prioridades da nossa Constituição, que é muito bonita, a priorização dos jovens, a priorização da educação pública e de qualidade como algo central para uma construção do nosso país de fato. Mesmo o nosso presidente Lula, tendo ganhado a eleição, a gente sabe que essas mudanças não acontecem do dia para a noite e que, como ele mesmo diz, a política funciona igual feijão. Se não bota uma pressão, não fica pronto. Então, a gente conseguir colocar essa pressão para ajudar, inclusive, o poder público, o executivo, a conseguir pressionar para garantir mais dinheiro para a educação pública é algo fundamental. E isso precisa ser construído, sim, a partir dos municípios, porque o debate de orçamento também é um debate de prioridade de gasto. E acho que a gente conseguindo fazer um debate sobre mais orçamento público aliado ao debate de orçamento participativo, que é algo que está muito presente na formulação do nosso partido, do modo petista de governar, essa priorização nos municípios, acho que é algo fundamental e algo que a gente consegue avançar tanto no debate eleitoral quanto no debate da construção dos nossos mandatos. Então, pessoal, queria fazer um chamado final a todo mundo para entrar em contato com os jovens, com os estudantes da sua cidade,
porque isso é uma coisa muito importante, a gente agregar isso aos nossos esforços, às nossas mobilizações, ao movimento de mulheres e às nossas meninas, principalmente, que estão na base dessas escolas e das universidades. É muito importante que a nossa organização partidária, a nossa organização das campanhas chegue nesses jovens, porque a gente conseguir organizar para a luta concreta do PT e para os nossos objetivos é algo que gera e que rende muitos frutos e que a gente consegue aliar esse movimento social de maneira bastante integrada aos nossos objetivos nas cidades. Queria aproveitar e falar que o movimento estudantil está à disposição, a gente que está aí na Uni, pessoal que é do PT, está sempre à disposição para a gente conseguir avançar, tirar dúvidas e entendendo que a nossa luta ela é muito no dia a dia e ela é muito concreta. Então, que nós somos aí grandes aliadas nesse processo. Fiquem ligadas nas redes sociais nossas, tanto da Juventude do PT, dos nossos diversos coletivos da Juventude do PT, nas pessoais das nossas diretoras, somos organizadas aí em todo o país e acho que a gente tem muito que construir nesse meio tempo e acho que temos tudo para esse ano fazer um processo, né, de eleições municipais que eleja cada vez mais mulheres e que essas mulheres sejam as que representam a luta das jovens, a luta das estudantes nesses espaços. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.